Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia do nosso estudo da Sagrada Escritura. Estamos hoje no dia de número 201, profeta Jeremias, capítulos 46, 47, 48 e 49. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Já passamos do dia de número 200, hoje estamos no dia de número 201, como o padre disse no início. Continuamos meditando com o profeta Jeremias. No dia de hoje, capítulos 46 até o capítulo 49. O que nós vamos meditar hoje? Esses 4 capítulos, são oráculos contra as nações. Até agora nós vimos vários oráculos. O que é um oráculo? É quando Deus fala através de Jeremias. É Jeremias que está falando, mas aqui ele não anuncia a sua própria palavra. Ele não transmite o seu pensamento próprio. Aqui ele é um instrumento de Deus. Então um oráculo é quando nós temos alguém falando em nome de Deus. E nesse oráculo, nestes capítulos, nós vamos ver Jeremias falando contra outras nações. Até aqui nós estamos num período que antecede a conquista de Israel, principalmente a conquista de Judá, de Jerusalém pela Babilônia. Então, nesse período de anúncio, um período de muita expectativa do povo, e Jeremias ele sempre foi muito claro. Israel, principalmente Judá, Israel, quando a gente fala num contexto como se fosse o país todo, mas aqui focando principalmente no sul, Judá e Jerusalém seriam invadidas, seriam conquistadas e haveria um grande sofrimento. Mas nesses capítulos de hoje o foco não está em Judá, o foco não está em Jerusalém. Agora o oráculo não é para dizer de Israel como um todo, mas daqueles países. Naquela época não se chamava países, mas daqueles povos que eram vizinhos de Israel. Então hoje nós vamos ter alguns oráculos. Oráculo não é uma ameaça, oráculo é uma profecia. Então nós temos alguns oráculos. Através de Jeremias, Deus diz aquilo que vai acontecer com as nações vizinhas. E o primeiro oráculo é contra a maior nação daquela época. Quando nós pensamos hoje no Egito, não sei se talvez alguém já tenha tido a oportunidade de ir uma peregrinação ao Egito. O Egito é um país muito pobre, um país muito sofrido, onde muitas coisas não são tão organizadas como nós imaginávamos. Eu me recordo quando me aproximei uma vez das pirâmides, quando eu fui, a gente imagina as pirâmides e vê nas fotos, imagina, é algo muito rude, é algo muito rudimentar. Você já desce do ônibus para se aproximar das pirâmides, pessoas já começam a vir a pedir dinheiro, muitos já pedem para você tirar uma foto no camelo, e se você sobe no camelo, depois você tem que pagar. Então é um sofrimento muito grande, é um local muito pobre. Não dá nem para imaginar como que o Egito já foi tão rico, como que o Egito já foi tão poderoso. Então chegou um período da história que o Egito era como se fosse o centro do mundo. E o Egito é aquele país, aquele povo que vai ter o primeiro oráculo aqui, segundo Jeremias, dizendo do seu sofrimento e da sua destruição. Então Jeremias ele já diz assim: o Egito pensava que com o enfraquecimento de Israel, o Egito voltaria a ser o centro do mundo, todo-poderoso, mas diz assim, a Babilônia será o centro do mundo. O Egito também será destruído pela Babilônia. Então, esse capítulo 46, como um todo, capítulo 46, depois do 47 vai falar contra os filisteus. Capítulo 46 é um oráculo que fala contra os egípcios. E aí nós já vemos isso logo no versículo 2. Vejam,
primeiro versículo diz em geral que é um oráculo contra as nações. Primeiro versículo, capítulo 46, diz assim: palavra de Javé que foi dirigida ao profeta Jeremias a respeito das nações. Então aqui está o resumo, aqui está uma síntese, aqui está o anúncio daquilo que será explicado, daquilo que será desenvolvido daqui para frente. Uma boa redação, um bom texto sempre começa com uma introdução que antecipa o leitor a compreender, a imaginar aquilo que vai ser desenvolvido depois. Então aqui nesse primeiro versículo já tem esta introdução. A palavra de Javé é a palavra de Deus, dirigida ao profeta Jeremias a respeito das nações. E a primeira nação, nós vemos ali no versículo 2, é o Egito. Sobre o Egito, contra o exército do faraó Necal, rei do Egito, se encontrava perto do rio Eufrates, em Carquemes, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, o derrotou no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Então vai dizer que também, do mesmo jeito que aconteceu com Israel, o Egito também foi derrotado pela Babilônia. Então aqui é um anúncio de algo que iria acontecer, de algo que já estava muito iminente. E aqui tem palavras que são provocadoras contra o Egito. Vocês, aqueles que têm a Bíblia, podem ir lá no versículo 6, diz assim: o Egito não imaginava que era forte, o Egito não era todo poderoso, o Egito não era a nação que não precisava de Deus, que dominava todo mundo. Então, olha, parece até com um olhar aqui, com um sabor de ironia. Versículos 6, 7 e 8. Que o mais veloz não fuja e o mais valente não escape. Ao norte das margens do Eufrates, eles vacilaram e caíram. Quem era o que subia como o Nilo e como os rios agitava as águas? É o Egito, que subia como o Nilo e com os rios agitava as águas. Ele dizia: subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Então o Egito achava que era todo-poderoso e tinha capacidade de destruir as outras nações. Indo um pouco adiante, ali no versículo 10, diz que o poder não é do Egito e muito menos da Babilônia. O poder é de Deus. Poder verdadeiro, poder que realmente é capaz de dominar tudo, é o poder de Javé. Veja a centralidade de Deus no versículo 10. Este dia é para o Senhor Javé dos exércitos, um dia de vingança, para se vingar dos seus adversários. Novamente, muitos vão dizer assim: padre, Deus vingando, Deus não é vingativo. Aqui nós temos algo chamado antropomorfismo. Nós colocamos características humanas em Deus. Deus é um espírito perfeito. Deus é a perfeição absoluta, que não tem princípio e não terá fim. Mas para Deus ser compreendido de uma forma mais clara, em muitos momentos tem essa liberdade do autor de colocar Deus com características humanas. E aí esses dias eu pensava assim: mas Deus vinga? Deus, ele muitas vezes, ele permite sofrimento? Como que é isso se Deus é misericordioso? Então essa vingança, entre aspas, faz parte do atributo da justiça divina. Muitas vezes a gente tem uma concepção de misericórdia que é uma concepção muito falha. Alguém erra, não preocupa não aconteceu nada. Alguém cometeu um erro, não precisa pagar por isso não. Não, a vingança aqui, entre aspas, Deus não é vingativo no sentido pejorativo da palavra, mas quando diz que Deus é vingativo, está dizendo que Deus é justo. É justo. As pessoas precisam aprender a ver as consequências dos seus atos. E aqui, do jeito que vai acontecer com Israel, do jeito que acontece com Judá, com Jerusalém, também vai acontecer com o Egito. O Egito verá a consequência dos seus atos pecaminosos, mesmo não sendo uma nação que acreditava em Deus, eles verão a consequência desses atos através da invasão da Babilônia. Então a Babilônia não iria conquistar apenas Israel, não iria conquistar apenas Judá e Jerusalém. Aqui está dizendo também da conquista e da destruição do Egito. Algo inimaginável que está sendo anunciado aqui pelo grande profeta, o profeta Jeremias. E aí, versículo 11, diz assim: para o Egito não há remédio. Para o Egito não há remédio. Eles podem tentar fazer aquilo que eles quiserem, para o Egito não há remédio. A partir do versículo 13, nós vamos começar a ver alguns tópicos, alguns anúncios muito claros da invasão que acontecerá contra o Egito. O Egito será invadido. Eu destaquei aqui os versículos 19 e 20, que diz assim: o Egito não será apenas invadido, o Egito será invadido e derrotado. Prepara para ti a bagagem da deportação.
Veja, pode preparar a mala, porque você vai ser deportado, egípcios. Prepara para ti a bagagem da deportação, habitante filha do Egito, porque Nof se transformará em desolação, destruída e sem habitantes. O Egito era uma gazela toda bela, mas um moscardo do norte veio e pousou sobre ela. Quem que é esse que vem do norte? Esse que vem do norte é a Babilônia. Então, dizendo assim que o Egito era toda bela, toda poderosa, e depois ele também seria invadido. E aí, mais no final deste capítulo 46, ali precisamente nos versículos 23 e 24, o autor usa aqui um símbolo para dizer, parecia uma nuvem de gafanhoto. Aquilo que vai acontecer é como se fosse uma nuvem de gafanhotos, chegando assim de repente, a gente imagina uma nuvem de gafanhotos de repente chegando em um lugar aqui, é um número incontável. Então, do mesmo jeito que a gente pode imaginar uma nuvem de gafanhoto, nós podemos imaginar um grande exército, com muitas pessoas chegando no mesmo lugar. Aqui é algo avassalador. Seria aquilo que a Babilônia faria contra o Egito. Então, padre, gostaria de compreender esse capítulo 46. Um dia, se vocês lembrarem, capítulo 46 de Jeremias, precisar fazer um estudo, uma apresentação, qualquer coisa vocês vão lembrar. Jeremias é o profeta que viveu num período que antecedeu a conquista de Israel, de Judá, de Jerusalém pela Babilônia. E ele fez vários oráculos, por isso ele foi perseguido contra Israel. Mas ali no final do seu livro, que termina no capítulo 52, tem alguns capítulos que fala contra também outras nações. O capítulo 46 tem como foco o Egito. Aqui nós temos um anúncio da derrota do Egito. E aí, interessante, versículos 26, principalmente o versículo 26 diz assim, mas o Egito, que tinha os seus deuses, o seu faraó, que era poderoso, será derrotado, mas depois voltará a ser habitado. Ou seja, o Egito não será destruído para sempre. No capítulo 46, versículos 27 e 28, para mim essa parte aqui mais importante para nós que somos cristãos, aquilo que fala de Israel, aquilo que fala dos judeus. Aqui, no final do capítulo, diz assim para Israel, aqui tem uma mensagem de esperança. Jeremias, ele sempre é muito duro, ele foi preso, apanhou, tudo isso, e ele continua dizendo que Israel iria sofrer, mas aqui tem 2 versículos que demonstram a esperança que o povo deveria ter, porque o povo seria salvo. Então aqui, ao contrário daquilo que nós vimos ali de muita dureza durante o livro todo, aqui neste capítulo 46, que fala principalmente do Egito, os 2 últimos versículos mostram como que Israel deve confiar em Deus, como que Israel viverá e experienciará o poder de Javé. Veja ali com o padre. Versículo 27. Tu, porém, não temas. Quantas vezes aparece, uma vez, Padre Léo, falecido, ele disse assim, aparece 365 vezes na Bíblia essa expressão, não temas, não temas. Por que 365? Porque é uma por dia, para a gente jamais se esquecer. Então, um dia, se alguém quiser voltar a ler a Bíblia, você pode pegar uma cor de caneta amarela, uma cor que não se usa muito, pode sempre, todas as vezes que você encontrar esse termo não temas, você pode circular. Ele é muito frequente e aqui é um grande sinal de esperança para nós. Capítulo 46, versículo 27 aparece mais uma vez. Tu, porém, não temas, meu servo Jacó, não te aterrorizes, Israel, porque eis-me aqui para livrar-te das terras distantes e teus descendentes da terra de seu cativeiro. Jacó voltará e habitará em paz. Veja, o pós-exílio. Jacó voltará e habitará em paz, tranquilo sem que ninguém o inquiete. Tu não temas, meu servo Jacó, oráculo de Javé, porque estou contigo. Quanto exterminar todas as nações nas quais te dispersei, não te exterminarei. Eu te corrigirei conforme o direito, não te deixarei impune de lado. Dizendo que Israel seria corrigido, o tempo do exílio seria aqui um momento de purificação, uma consequência da justiça de Deus, mas que aquilo não seria o fim, que o povo voltaria para a terra prometida. Capítulo 47 era um pouco mais curto, vai falar dos filisteus. Os filisteus, e em seguida vai falar de Moabe, vai falar de outros povos que são muito vizinhos aqui de Israel. Povos e lugares assim muito menores do que o Egito. Então, o primeiro deles, capítulo 47, é focado para dizer principalmente dos filisteus.
Veja ali no versículo 1. Palavra de Javé que foi dirigida ao profeta Jeremias sobre os filisteus, antes que o faraó atacasse Gaza. Então Gaza está bem na divisa ali. Quem vai para a Terra Santa saindo do Egito tem que passar pela faixa de Gaza. Então, antes que o Egito atacasse Gaza, que aqui é um território já da Terra Santa, acontece este anúncio aqui também contra os filisteus. E aí no versículo 4, no finalzinho do versículo 4, diz assim: porque Javé arrasou os filisteus, o resto da ilha de Caftor. Destaco também no versículo 6 e 7, falando um pouco mais da destruição dos filisteus. Ah, espada de Javé, até quando estarás sem repouso? Volta a tua bainha, basta, acalma-te. Como poderá repousar se Javé lhe deu ordens? Então, aqui dizendo de forma muito clara que não só o Egito, mas também os filisteus que estão ali bem na divisa de Israel, praticamente na divisa de Israel, os filisteus também seriam atacados. E aí o capítulo 28 vai falar sobre Moabe. Moabe está numa região chamada região da Transjordânia, também ali bem na divisa com Israel. Versículo 1 já diz assim, a respeito de Moabe. E aí o texto continua dizendo, e no versículo 7, destaquei o versículo 7, vai dizer de forma muito clara, muito direta sobre o exílio. Moabe também iria para o Egito. Esse povo, essa região se chamava Moabe, mas aqui eram os moabitas, aqueles que viviam lá, também seriam exilados. Para dizer assim, o exílio que iria acontecer, o exílio da Babilônia não seria apenas para Judá, para Israel, para Jerusalém, seria também para as nações vizinhas. O império da Babilônia foi um império muito forte. Veja, por que confiaste, Moabe? Por que confiaste em tuas obras, em teus tesouros? Também tu serás tomada. Camos partirá para o exílio, juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes. Virá um devastador contra toda a cidade, e nenhuma cidade escapará. Moabe, você também passará pelo exílio. E aí no versículo 11, o padre não vai ler, diz assim, Moabe vivia tranquila, em paz, pensava que seria protegida contra todos os sofrimentos, mas, versículo 12, dias virão em que lhe enviarei transvassadores que o transvassarão, esvaziarão seus vasos e quebrarão as suas ânforas. Então Moabe se envergonhará e terá o seu sofrimento. E aí versículo 16, 17 vai falando da ruína, da devassidão que acontecerá em Moabe. Versículo 26, aqui eu também grifei, Moabe será zombada, Moabe será também uma razão de escárnio. Embriagai-vos, porque se exaltou contra Javé. Que Moabe se revolva em seu vômito. Que coisa! Que ele se torne objeto de zombaria. Israel não foi para ti objeto de zombaria? Acaso foi encontrado entre ladrões para que meneis a cabeça cada vez que falas dele? Estão dizendo assim, Moabe zombou de Israel e agora Moabe também seria destruída, também seria conquistada por povos vizinhos. Moabe também era um lugar que existiam vários deuses pagãos. Era um dos motivos também aqui da destruição de Moabe. Versículo 25 diz isso. Farei desaparecer de Moabe, oráculo de Javé, aquele que faz oferenda nos altos e aquele que incensa para os seus deuses. Tem um versículo ali no 48 que eu coloquei como síntese. Aqui é um resumo de tudo. Aqui é um resumo de tudo. É o versículo 42. Penso que merece ser grifado na nossa Bíblia. Diz assim, Moabe foi exterminado, não é mais povo, porque se exaltou contra Javé. Então aqui está a explicação de tudo isso. Por que tudo isso aconteceu? Então primeiro, o que aconteceu e a razão por que isso aconteceu. O que aconteceu? Moabe foi destruído, não é mais um povo. Moabe foi exterminado, não é mais um povo. Por quê? Porque se exaltou contra Javé. Finalzinho do capítulo, versículo 26, vai dizer que sofrerão, que passarão por muitas dificuldades. Para terminarmos, o padre vai ser muito breve, capítulo 49 vai falar sobre outros povos também ali muito vizinhos. Amon, Edom e também, no final ali, contra algumas cidades da Síria que ficava ali para o norte
de Israel, onde tinha como capital Damasco. E ainda diz sobre tribos árabes e também sobre Elã, que é ao leste da Mesopotâmia. Outro povo que também serão devastados, que também serão conquistados, que também serão destruídos. E aí, o padre termina assim antecipando aquilo que nós vamos ver amanhã. Aqui fala da destruição de Israel, destruição do Egito, destruição de povos vizinhos. Apenas um povo aqui não foi mencionado que será destruído. Quem foi ele? É o destruidor. Quem que era o destruidor? A Babilônia. Então amanhã, aqueles que puderem adiantar a leitura vão ver isso. Agora, a Babilônia pensava que tinha conquistado o mundo, que estaria em paz, que era o centro do mundo. Isso não vai acontecer. A Babilônia também seria destruída. Amanhã nós vamos terminar o livro de Jeremias, terminar com este oráculo, com este estudo, com esta informação. Babilônia, toda poderosa, achava que era o centro, o dono do mundo, mas a Babilônia também seria destruída e Israel um dia voltará com seu povo para a cidade prometida, para Jerusalém. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Parabéns pela perseverança. Vamos adiante. Que graça podemos ler a Bíblia toda. Coloque sempre o seu comentário, diga o que você está vivendo, como que você está fazendo aí o seu estudo, qual que é o seu sentimento com esta graça de poder ler a Bíblia toda. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, receba a bênção que vem do céu e vamos adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.